Você já sentiu, lá no fundo, que a maior reviravolta da sua vida ainda não aconteceu, mas está se aproximando silenciosamente, como uma onda que você já percebe ao longe antes de ela tocar a areia? E se eu te dissesse que essa reviravolta não depende de sorte, não depende do governo, não depende de alguém te escolher, mas começa em um lugar muito mais próximo, dentro da sua própria mente? Hoje, nesta mensagem, você vai compreender por que Joseph Murphy dizia que a mente é o verdadeiro ponto de partida de todos os novos começos, e como uma mudança de crença, sincera e profunda, pode marcar o início da maior virada que você já viveu. Quando falamos em a maior reviravolta da sua vida, muitos pensam em algo externo, um dinheiro inesperado, a cura de uma doença, a chegada de um amor, a proposta de um emprego, uma causa na justiça vencida, um projeto que finalmente dá certo. Tudo isso pode, sim, fazer parte dessa reviravolta. Mas Joseph Murphy nos lembra que nada realmente muda de forma estável lá fora sem que algo mude aqui dentro. A mente é o útero invisível de todas as experiências. O que você chama de destino, muitas vezes, é apenas a soma das imagens, crenças e palavras que você repetiu para o seu subconsciente durante anos. Se você quer um novo começo, precisa, antes de tudo, ensinar ao seu mundo interior que um novo começo é possível e já está sendo gestado. Hoje, enquanto você escuta esta mensagem, não pense nisso como um vídeo a mais na internet. Pense como um encontro marcado entre a sua consciência e a sabedoria profunda que habita em você. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, frustrado, com a sensação de que a vida se repete, as mesmas dívidas, os mesmos conflitos, as mesmas emoções. Talvez esteja vendo tudo ficar mais caro, mais difícil, e se perguntando se ainda existe espaço para uma virada, para um recomeço digno, próspero, cheio de sentido. O que eu quero que você entenda desde agora é que não existe situação tão escura que não possa ser atravessada pela luz de uma nova ideia, de uma nova crença, de uma nova imagem mental. A reviravolta começa no momento em que você recusa, no íntimo, a aceitar que o seu futuro seja apenas uma cópia mal feita do seu passado. E, se no seu coração você pressente que existe algo maior guiando a sua história, algo que te trouxe exatamente até esta mensagem, faça um pacto visível com essa intuição. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Esse gesto simples, que muitos tratam como mera formalidade, pode se tornar para você um símbolo físico de uma decisão interior. Eu escolho aprender a usar minha mente como aliada. Eu escolho me abrir para a maior reviravolta da minha vida. Joseph Murphy dizia que a lei básica da mente é a lei da crença. Você não vive aquilo que deseja superficialmente. Você vive aquilo em que acredita profundamente. A sua mente subconsciente não responde ao que você gostaria que fosse verdade, mas ao que você aceita como verdade. Ela funciona como um solo fértil, neutro, que não discute a semente que você lança. Se você planta, todos os dias, pensamentos de fracasso, de escassez, de indignidade, o subconsciente toma isso como uma ordem. Este é o mundo que meu dono crê merecer, então este é o mundo que eu devo reproduzir. Se, por outro lado, você começa a alimentar a mente com imagens de novos começos, com palavras de fé racional e confiante, com a convicção de que existe uma inteligência maior operando em seu favor, esse mesmo subconsciente passa a trabalhar noite e dia para construir as pontes que levarão você até essas novas realidades. Talvez você se pergunte, mas por que minha vida não muda, se eu já tentei pensar positivo tantas vezes? Por que não é a força de um pensamento isolado que cria a reviravolta, e sim a qualidade do padrão que você mantém de forma constante? Pensar positivo por 5 minutos e depois passar o dia inteiro repetindo, não vai dar certo, é sempre assim, comigo nada muda é como acender uma vela e, em seguida, apagá-la com um sopro de desânimo. A mente subconsciente responde àquilo que é insistente, carregado de emoção, de imagens vívidas, de repetição. A grande virada acontece quando você deixa de ser turista na terra das boas ideias e se torna morador permanente de um novo estado mental. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Observe um dia comum da sua vida. Desde que você acorda até a hora de dormir, o que ocupa a maior parte do seu diálogo interno? É uma conversa de medo, preocupação, comparação, crítica a si mesmo e aos outros? Ou é uma conversa de confiança, esperança, gratidão, abertura ao novo? Aquilo que você mais repete é o que você mais reforça. Se você tem repetido, consciente ou inconscientemente, eu não consigo, não tem jeito, é tarde demais, é como se dissesse ao subconsciente, construa uma realidade que confirme isso. E ele obedece, não por maldade, mas por fidelidade absoluta à lei da crença.
A maior reviravolta da sua vida começa quando você descobre, com clareza, que não é prisioneiro dos pensamentos que surgem em sua mente. Você não é refém das lembranças, das vozes do passado, dos medos da infância. Você é o jardineiro. A mente é o jardim. As crenças são as sementes. Quando você se reconhece como jardineiro, algo muda de forma irreversível. Você percebe que pode arrancar as ervas daninhas da dúvida, do desânimo, da autossabotagem, e plantar, no lugar, sementes de confiança, perdão, prosperidade, merecimento, saúde. O subconsciente, esse solo invisível, não discute o tipo de semente que você escolhe. Ele apenas faz brotar, multiplicar e expandir aquilo que você entrega a ele com convicção. Imagine, por um instante, que você está diante de uma encruzilhada. À esquerda, a estrada dos velhos pensamentos. É muito difícil, eu não nasci para isso. No meu caso é diferente, eu não tenho sorte, eu sempre estrago tudo. À direita, a estrada de novos pensamentos. Eu posso aprender, existe uma inteligência divina me guiando. O que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Eu aceito novos começos, eu estou autorizado a prosperar. A cada dia, a cada hora, você escolhe por qual estrada quer caminhar. Acontece que, por hábito, muitos passam a vida pegando automaticamente a estrada da esquerda. A reviravolta começa no dia em que você decide, conscientemente, virar o volante e dizer: hoje eu escolho a estrada da direita. Talvez eu ainda não veja o destino, mas eu confio na direção. Joseph Murphy chamava essa mudança de direção interior de oração científica. Não é uma oração de desespero, na qual você implora como se Deus estivesse distante, indiferente, avaliando se você merece ou não ajudar. É uma oração de união, em que sua mente consciente escolhe uma verdade positiva, um ideal elevado, e oferece ao subconsciente como um decreto calmo, repetido, cheio de fé. Em vez de dizer meu problema é gigante, você começa a dizer a sabedoria infinita dentro de mim é maior do que este problema. Em vez de olhar para o saldo bancário e dizer não tem saída, você começa a afirmar: existe um caminho de prosperidade sendo preparado para mim agora, e eu me abro para enxergá-lo. Essas afirmações não mudam tudo em um passe de mágica, mas começam a alterar o clima interior no qual as soluções, oportunidades e inspirações podem finalmente aparecer. Você já se deu conta de que, muitas vezes, a vida não muda lá fora porque você não se permite acreditar em um final diferente para a sua história? Quantas vezes você já interrompeu um sonho dizendo não é para mim, antes mesmo de tentar? Quantas portas você não bateu porque já supôs que seriam fechadas? Quantas conversas você evitou por antecipar rejeição, crítica, humilhação? A mente cria novos começos quando você se atreve a imaginar um desfecho diferente, mesmo sem saber exatamente como ele se concretizará. A crença abre a porta. A ação inspirada atravessa essa porta. Mas tudo começa na mente. Talvez agora, enquanto você escuta, venha à sua memória uma área específica em que você mais deseja uma reviravolta. Pode ser a vida financeira, a saúde, a família, a vida espiritual, os relacionamentos, o trabalho. Eu quero que você escolha, internamente, uma área para ser o palco do seu novo começo. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um foco. Diga, dentro de si, é aqui que eu quero ver minha maior reviravolta. E, se você sentir, compartilhe isso também com o mundo. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Quando você escreve, você reforça. Quando você declara, você começa a ensinar ao seu subconsciente: isto é importante para mim, isto merece um novo capítulo. Muita gente olha para a própria história e pensa: já errei demais, já falhei demais, já tenho idade demais, já perdi tempo demais. E, sem perceber, transforma o passado em uma prisão. Joseph Murphy dizia: não é o seu passado que tem poder, é o significado que você dá a ele. O mesmo acontecimento que poderia ser um peso pode se tornar um trampolim, se você decidir olhar para ele com nova luz. A mente cria novos começos quando você decide reinterpretar o que viveu. Em vez de pensar fui abandonado, fui rejeitado, fui traído, você começa a dizer: eu sobrevivi, eu aprendi, eu cresci, e agora eu estou pronto para uma experiência melhor. Isso não apaga a dor, mas tira dela o poder de comandar o seu futuro. A reviravolta não é negar a realidade, é permitir que a realidade seja atravessada por um novo sentido. E aqui eu quero que você se faça uma pergunta sincera: qual é o pensamento que você mais repete ao longo do dia, e o que ele está criando na sua vida? Às vezes,
A maior reviravolta não começa com uma mudança externa gigantesca, mas com a decisão silenciosa de nunca mais repetir certas frases de autodestruição. Quando você diz eu não presto, eu só atraio o problema, minha vida é uma bagunça, você está, sem notar, usando o poder criador da sua mente contra você mesmo. Troque essas frases por novas sementes. Eu sou capaz de recomeçar, a vida está a meu favor, eu estou aprendendo a usar o poder do meu subconsciente, eu aceito a maior reviravolta da minha vida em alinhamento com o bem divino. Se, enquanto escuta, você sente uma pequena chama de fé se acendendo, ainda que tímida, ainda que misturada com dúvidas, cuide dessa chama. Não importa quanto tempo você se sente preso, cansado ou desanimado. A mente é sempre capaz de criar um novo começo, porque o poder que a sustenta não envelhece, não se desgasta, não falha. Essa presença divina dentro de você é a fonte de todas as ideias novas, de todas as inspirações, de todas as curas. A maior reviravolta da sua vida não é um acidente feliz. É uma resposta natural quando você começa a se alinhar, em pensamento, sentimento, palavra, com essa presença. Comente, eu creio no poder divino se, mesmo com medo, você escolhe se abrir para um novo começo na sua vida. Este simples ato, que ninguém precisa ver além de você e desta tela, é uma forma de dizer ao seu subconsciente: eu estou disposto a crer, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a virar a página. Quando falamos da maior reviravolta da sua vida, não estamos falando apenas de um grande evento isolado, mas de uma mudança de eixo, de ponto de referência. É como se, até aqui, você tivesse organizado a sua vida em torno de uma crença central, muitas vezes inconsciente. Eu não mereço tanto, eu tenho que lutar muito por migalhas, sempre falta alguma coisa. Essa crença é como o eixo de um planeta invisível em torno do qual tudo gira. Decisões, relacionamentos, oportunidades que você aceita ou recusa. A virada verdadeira acontece quando esse eixo muda, quando você passa a organizar a sua vida mental em torno de uma nova crença. Eu sou filho de um Deus de abundância, eu tenho direito a uma vida plena, a inteligência divina trabalha em meu favor. A partir daí, tudo começa a se reorganizar, às vezes silenciosamente, às vezes com acontecimentos que parecem coincidências, mas não são. Joseph Murphy explicava que a mente subconsciente é profundamente obediente. Ela não tem senso de humor, não conhece ironia, não analisa lógica nem moralmente as suas ideias. Ela simplesmente registra e responde. Se você passa anos dizendo eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, eu estrago tudo, o subconsciente interpreta isso como ordens e começa a ajustar o seu comportamento, suas escolhas e até a sua percepção para confirmar esse roteiro. Você enxerga oportunidades, mas algo dentro de você sussurra, não é para você. Você até recebe uma proposta boa, mas sua autossabotagem faz com que, pouco a pouco, tudo desande. Não porque você seja amaldiçoado, mas porque o programa interno ainda está rodando em segundo plano, mandando uma mensagem silenciosa. Volte para o padrão antigo, este lugar novo não combina com a sua crença. Agora imagine que, neste exato momento, você decide iniciar uma dúvida saudável sobre essas crenças velhas. Você começa a questionar, e se eu estiver errado sobre mim mesmo? E se não for verdade que eu sempre vou sofrer? E se, ao invés de ser tarde demais, este for exatamente o momento certo? Este simples movimento de questionar o inevitável abre rachaduras na parede rígida do subconsciente. Por essas rachaduras entra a luz de novas possibilidades. A maior reviravolta da sua vida pode começar no dia em que você se atreve a duvidar, não de Deus, não da vida, mas das histórias negativas que você contou sobre si mesmo por tantos anos. Você já viveu uma situação em que tudo parecia travado e, de repente, uma ideia simples destravou tudo? Talvez um insight no banho, uma frase que você ouviu, uma mensagem como esta. Do lado de fora, quase nada tinha mudado. Mas, por dentro, algo se reposicionou. Você olhou para o mesmo problema por outro ângulo, e aquilo que parecia um muro se mostrou uma porta. É assim que a mente cria novos começos, mudando o ângulo de visão e, com isso, liberando novas respostas. Quando você diz, com convicção, há uma inteligência infinita dentro de mim, que conhece a solução e está me guiando, você começa a tirar o foco do problema e a colocá-lo na fonte da solução. E onde você coloca a atenção, você coloca energia. Pense em alguém que você conhece que vive repetindo, nada dá certo para mim. Observe, com carinho, sem julgamento, se a vida dessa pessoa não parece confirmar, repetidas vezes, essa frase. Não porque ela tem algum destino cruel,
mas porque o subconsciente dela trabalha incansavelmente para filtrar a realidade de forma que essa crença pareça verdadeira. Ela ignora as pequenas vitórias, minimiza os acertos, amplifica os erros, escolhe inconscientemente caminhos que reforçam o seu roteiro de fracasso. A mente é tão poderosa que pode transformar até mesmo uma sucessão de oportunidades em uma sucessão de autossabotagens, quando a crença de fundo é negativa. A boa notícia é que essa mesma mente, quando reprogramada, pode transformar uma sucessão de desafios em degraus para o crescimento. Joseph Murphy chamava a atenção para o poder da repetição consciente de afirmações positivas. Não se trata de recitar frases vazias, mas de alimentar a mente com verdades espirituais até que elas desçam do nível intelectual para o nível emocional. Quando você afirma, com calma e constância, Deus em mim é a fonte da minha provisão, a sabedoria infinita dirige meus passos, eu atraio oportunidades alinhadas com o meu propósito. A princípio isso pode soar estranho, artificial. Mas, com o tempo, essas frases começam a encontrar ressonância em regiões mais profundas da mente, despertando recursos interiores que estavam adormecidos. Você talvez se pergunte, mas e se eu não conseguir acreditar totalmente nessas afirmações no começo? Não tem problema. A fé não precisa ser perfeita para começar a funcionar. Pense em uma semente pequena. Ela não precisa ser enorme para conter em si a potência de uma árvore inteira.Ela só precisa ser colocada na terra certa, receber água e luz. Do mesmo modo, uma pequena disposição de acreditar, um fio de esperança, e se isso for verdade, pode ser suficiente para iniciar um processo de mudança. O importante é persistir, mesmo quando as circunstâncias externas ainda parecem as mesmas. Aqui entra um ponto essencial que Joseph Murphy enfatizava. Você não deve buscar apenas sentir-se bem momentaneamente, deve buscar uma mudança de padrão mental. Uma pessoa pode ouvir uma mensagem, se emocionar, chorar, se sentir inspirada, mas, se, no dia seguinte, volta a repetir os mesmos pensamentos de derrota, nada se consolida. Por isso, a maior reviravolta da sua vida exige uma certa disciplina amorosa. Você começa a observar seus pensamentos como quem observa o trânsito de uma grande cidade. Quando percebe uma corrente de ideias negativas se aproximando, você escolhe não embarcar nela. Você a vê, reconhece, mas diz a si mesmo, eu não sou obrigado a seguir esse fluxo. Eu posso escolher outro. E imediatamente substitui por uma afirmação ou imagem positiva. Por exemplo, surge na mente a velha frase, você não vai conseguir. Em vez de dialogar com esse pensamento, você o substitui por, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A inteligência divina me capacita. Ou surge o pensamento, você vai perder tudo. Você responde internamente, minha fonte não é um emprego, um contrato ou uma pessoa. Minha fonte é Deus em ação, e ele não falha. Esse processo, repetido muitas vezes, vai, pouco a pouco, enfraquecendo a antiga programação e fortalecendo a nova. A reviravolta não é um clarão isolado, é uma construção. Você já percebeu como sua mente, quando está com medo, inventa roteiros de desastre com uma facilidade impressionante? Você projeta falências, rejeições, doenças, humilhações, tudo em alta definição. E, muitas vezes, nada disso acontece na realidade. O que aconteceu, então? Você usou a sua imaginação contra você mesmo. Joseph Murphy ensinava que a imaginação é a oficina de Deus em nós. É nesse espaço de imagens internas que o subconsciente recebe o projeto do que deve construir. Se você passa horas imaginando o pior, está entregando ao subconsciente um desenho cheio de desarmonia. Quando, por outro lado, você escolhe deliberadamente imaginar o melhor, não de forma infantil, mas em parceria com a sabedoria divina, você oferece um novo projeto, um de paz, de prosperidade, de saúde, de reconciliação. Talvez agora você esteja pensando, mas a minha realidade é tão difícil que não consigo imaginar algo bom. É compreensível. Quando a pessoa está ferida, cansada, cheia de contas, problemas e dores, o mundo interior tende a se estreitar. Mas é justamente nesses momentos que a imaginação precisa ser treinada como um músculo. Você não começa levantando o peso mais pesado. Começa com algo pequeno, mas consistente. Escolha uma área específica em que você deseja uma reviravolta e comece a visualizar, por alguns minutos ao dia, uma cena simples que represente essa mudança. Pode ser você abrindo um e-mail com uma boa notícia, assinando um contrato justo, sendo liberado de uma dívida, ouvindo do médico que seus exames estão ótimos, recebendo uma mensagem de reconciliação, vivendo em um ambiente harmonioso. Enquanto você visualiza,
Una essa imagem a uma sensação de gratidão antecipada. Agradeça como se já estivesse vivendo aquilo. Diga, em silêncio: obrigado, Deus, porque, mesmo que eu ainda não veja, algo bom está sendo preparado para mim. Essa combinação, imagem nítida e sentimento de gratidão, é uma das linguagens mais claras para a mente subconsciente. Ela compreende que esse é o tipo de realidade que você deseja experimentar e começa a trabalhar, muitas vezes de maneira misteriosa, para abrir caminhos. Isso pode envolver ideias novas, encontros inesperados, coragem para dizer não onde você dizia sim, disposição para se posicionar onde antes você se calava. A reviravolta não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Agora eu quero te convidar a um momento de sinceridade. Se você pudesse escolher uma cena que simbolizasse a maior reviravolta da sua vida, qual seria? Você se vê em paz, sem dívidas, dormindo tranquilo? Se vê trabalhando com algo que ama, sendo bem remunerado? Se vê reconciliado com alguém importante? Se vê saudável, leve, com o corpo curado? Pare um instante e deixe essa imagem vir. E, se quiser reforçar esse compromisso com o seu subconsciente, escreva nos comentários, de forma simples, como seria esse novo começo para você. Ao descrever, você está dando um recado claro para sua mente: é isto que eu escolho viver. É importante entender que a mente não cria novos começos apenas com pensamentos, mas também com decisões. O pensamento prepara o terreno, a decisão é a semente que entra na terra. Talvez você precise decidir, hoje, encerrar um ciclo que já se arrasta há muito tempo. Um vício, um relacionamento abusivo, um ambiente profissional que te destrói, um padrão de gastos que sabota sua prosperidade. A mente cria novos começos quando você diz, por dentro: eu não vou mais me tratar assim. E, a partir dessa decisão, você começa a agir de forma diferente, mesmo que com passos pequenos. Joseph Murphy insistia na ideia de que a fé verdadeira é prática. Não é apenas sentir algo bonito enquanto escuta uma mensagem. É traduzir esse sentimento em atitudes coerentes. Se você começa a acreditar que merece respeito, você passa a se posicionar diferente. Se acredita que é filho de Deus e herdeiro de uma vida abundante, você passa a cuidar melhor do seu corpo, das suas finanças, do seu tempo. Se crê que a sabedoria divina te guia, você passa a ouvir mais o silêncio interior e menos o ruído da opinião alheia. A maior reviravolta da sua vida não virá por um golpe de sorte cego, mas por um alinhamento crescente entre o que você pensa, sente, diz e faz. Talvez você já esteja percebendo, enquanto escuta, pequenas luzes se acendendo dentro de você, lembranças de escolhas antigas que você não quer mais repetir, intuições sobre caminhos novos, vontade de se tratar com mais amor. Isso já é parte da reviravolta. Não desvalorize as mudanças internas porque ainda não vê mudanças externas gigantescas. Os grandes edifícios começam com fundações invisíveis. A mente é esse subsolo onde tudo se prepara antes de aparecer à superfície da vida. E, se tudo isso faz sentido para você, eu quero que você reforce, mais uma vez, o seu compromisso com esse processo. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Quando você escreve, declara, afirma, você está colaborando ativamente com a inteligência divina que deseja te conduzir à maior reviravolta que você já viveu. Você já percebeu, ao longo desta mensagem, algum pensamento que você sabe que precisa abandonar de vez? Alguma frase que você vive repetindo e que, agora, entende que está sabotando seu futuro? Comece trocando essa frase por uma nova declaração de fé. A cada vez que o velho pensamento surgir, substitua-o, gentilmente, pela nova verdade que você escolheu. É assim, passo a passo, que a mente cria novos começos, e que a maior reviravolta da sua vida deixa de ser um desejo abstrato e começa a se tornar um caminho concreto. A maior reviravolta da sua vida começa, de fato, no invisível. Ela não aparece primeiro no extrato bancário, no resultado do exame, na mensagem que chega no celular. Ela começa naquele ponto silencioso em que você escolhe uma nova verdade para habitar dentro de você, mesmo que, por enquanto, tudo à sua volta pareça dizer o contrário. Joseph Murphy dizia que o subconsciente não trabalha com aparências, mas com impressões. O que realmente imprime no subconsciente não é a circunstância em si, e sim a interpretação que você assume, a emoção que você alimenta, a imagem que você segura com perseverança. É por isso que duas pessoas podem viver situações parecidas e reagir de formas completamente diferentes. Uma passa por uma crise e decide que aquilo é o fim, que nada mais dará certo, que foi amaldiçoada. A outra, diante de uma crise semelhante,
sente a dor, chora se for preciso, mas, em algum ponto, decide: eu não vou terminar aqui. Isso será o começo de algo maior. A diferença não está no tamanho do problema, mas no tipo de crença que cada uma escolhe alimentar. A mente cria novos começos quando você decide transformar cada desafio em matéria-prima para sua elevação, e não em argumento para sua derrota. Você talvez se pergunte: mas como é que eu faço isso, na prática, se o que eu vejo me desespera? Aqui entra o que Murphy chamava de oração científica. Não é uma oração mecânica, nem uma repetição angustiada de pedidos. É um ato consciente de alinhar a sua mente com uma verdade mais alta do que o problema. Em vez de ficar dizendo está tudo perdido, você se recolhe por alguns instantes e afirma, com calma: a sabedoria infinita de Deus me guia e me mostra agora o caminho perfeito. Há uma solução divina em andamento, mesmo que eu ainda não a veja. Você pode não sentir nada de especial na hora, pode até parecer que está falando para o nada. Mas, se perseverar, estará dando ao subconsciente uma nova direção. Joseph Murphy insistia: você não precisa mudar o mundo inteiro, você precisa mudar a ideia que tem sobre o mundo. Você não precisa, de imediato, apagar todas as dívidas, curar todas as dores, resolver todas as questões. Você precisa, antes, parar de se ver como alguém condenado a viver debaixo do peso delas. A maior reviravolta da sua vida acontece quando você deixa de se identificar com o problema e começa a se identificar com a presença que é maior do que qualquer problema. Quando você diz eu sou fracassado, está colando a sua identidade em um estado temporário. Quando você diz eu sou filho do Deus vivo, estou aprendendo a usar o poder da minha mente em parceria com ele, você passa a ver o fracasso como um episódio, e não como um rótulo definitivo. Talvez você carregue, dentro de si, frases que ouviu na infância: você não presta, você nunca vai ser ninguém, dinheiro não é para gente como a gente, homem nenhum presta, mulher nenhuma é confiável, todo rico é desonesto, todo relacionamento termina mal. Essas frases, repetidas por pessoas que talvez também estivessem feridas, podem ter sido gravadas no seu subconsciente como se fossem verdades absolutas. E, sem perceber, você foi criando experiências que pareciam confirmar esse roteiro, apenas porque o subconsciente sempre busca material para provar que está certo. Mas hoje, agora, você pode começar a plantar um roteiro novo. Você pode decidir que não vai mais perpetuar crenças de miséria, de ódio, de desconfiança, de pequenez. A mente cria novos começos quando você ousa perdoar o passado e soltar as sentenças que um dia te lançaram. Você não precisa negar que doeu. Você não precisa fingir que foi fácil. Mas pode escolher, neste momento, dizer dentro de si: eu devolvo a Deus todas as palavras de maldição que um dia lançaram sobre mim. Eu aceito, a partir de agora, apenas a verdade de que fui criado para expressar amor, inteligência, prosperidade e paz. Você já parou para notar como certas palavras te fazem encolher por dentro, enquanto outras te fazem expandir? Há frases que, só de pensar, você sente o corpo contrair, o peito apertar, o estômago revirar. Outras te dão uma sensação de alívio, de dignidade, de respiração mais profunda. Isso não é abstrato, é mensurável. O seu corpo reage às crenças que você abriga. A maior reviravolta da sua vida passa por assumir o compromisso de falar consigo mesmo de maneira diferente. Você não precisa esperar que o mundo inteiro te trate com amor para então começar a se tratar com respeito. Você pode ser o primeiro a decidir não se insultar mentalmente. Agora, faça uma breve pausa e observe. Qual é a maneira como você costuma conversar consigo mesmo quando erra? Você se xinga, se diminui, se compara, diz que estraga tudo? Ou você se corrige com carinho, como um pai ou uma mãe que ensina uma criança, sem humilhação? A maneira como você reage aos seus próprios erros revela o tipo de Deus que você tem adorado dentro de si: um juiz cruel, pronto para te esmagar, ou um pai amoroso, que te corrige para te elevar. A mente cria novos começos quando você começa a se autorizar a recomeçar sem se torturar. Joseph Murphy ensinava que Deus age através da mente humana. Ele não é um tirano distante, distribuindo sorte ou azar caprichosamente. Ele é uma presença viva, inteligência amorosa, que se expressa por meio das leis da mente. Quando você aprende a respeitar essas leis, você não está manipulando o universo, está cooperando com ele. Uma dessas leis é a lei da atenção. Aquilo em que você coloca a sua atenção, você alimenta. Se você decide, dia após dia, falar apenas de problemas, repetir notícias de tragédia, alimentar conversas de reclamação e inveja, sua mente se tornará um campo fértil para preocupação,
a comparação, o medo. Mas, se você começa a selecionar com mais cuidado o que entra pelos seus olhos e ouvidos, se passa a consumir conteúdos que te levam a conversar sobre possibilidades, a agradecer mais, você está, literalmente, mudando o solo do seu subconsciente. Você já percebeu como, depois de ficar o dia todo ouvindo notícias ruins, a sua visão do futuro fica pesada e sombria? E como, quando você se alimenta de histórias de superação, de ensinamentos elevados, de palavras de fé, o seu coração parece mais inclinado a acreditar que algo bom também pode acontecer com você. Nada disso é coincidência. A sua mente se impressiona profundamente com aquilo que é repetido. É por isso que escutar, repetidas vezes, uma mensagem que te lembra do poder da crença pode ser um instrumento tão poderoso de virada. Você está, aos poucos, substituindo o noticiário interno de derrota por um evangelho interior de esperança. Se neste momento você sente que esta mensagem está te acordando por dentro, eu te faço uma pergunta. Você está disposto a transformar essa inspiração em hábito? Está disposto a, todos os dias, reservar alguns minutos para repetir afirmações de poder, visualizar o seu novo começo, agradecer como se já estivesse vivendo a sua grande reviravolta? Muitos querem mudança, mas poucos querem cultivar um novo padrão mental. A maior reviravolta da sua vida exige que você escolha, conscientemente, ser um desses poucos. Você pode, por exemplo, estabelecer um pequeno ritual diário, algo simples, mas sagrado para você. Ao acordar, antes de pegar o celular e se conectar às preocupações do mundo, coloque a mão sobre o peito e diga em voz calma: hoje eu caminho guiado pela inteligência divina. Hoje minha mente está alinhada à paz, à prosperidade e ao amor. Hoje eu aceito a maior reviravolta da minha vida em direção ao bem. Pode parecer pouco, mas, repetido dia após dia, isso cria um novo clima interior. Você começa a se lembrar, ao longo do dia, daquilo que afirmou pela manhã. Em momentos de tensão, aquela frase volta como um eco: eu estou sendo guiado. Você já reparou como, às vezes, uma única frase bem colocada muda a atmosfera de um ambiente inteiro? Uma palavra de fé pode interromper uma espiral de medo. Uma palavra de perdão pode encerrar uma guerra. Uma palavra de encorajamento pode salvar uma pessoa à beira de desistir. Agora imagine o efeito de centenas, milhares de frases assim, cuidadosamente lançadas no seu próprio interior, ao longo de semanas e meses. É isso que Joseph Murphy propunha quando falava em reprogramar a mente. Não era uma mudança superficial, mas uma transformação gradual de clima espiritual. Talvez você esteja se perguntando se essa reviravolta que tanto deseja é permitida para você. Muita gente, lá no fundo, tem medo de prosperar, de ser feliz, de se curar, porque aprendeu que sofrimento é mais nobre, que escassez é sinal de humildade, que alegria demais provoca inveja, que quem cresce acaba sendo castigado. São crenças profundas, que fazem a pessoa se sabotar quando as coisas começam a dar certo. A mente cria novos começos quando você se reconcilia com a ideia de que é seguro prosperar, é seguro ser feliz, é seguro crescer, porque tudo isso é expressão do Deus que habita em você. Olhe com sinceridade para dentro de si e pergunte: existe em mim algum medo de melhorar de vida? Medo de ganhar mais e perder pessoas, medo de se curar e ter que enfrentar responsabilidades, medo de sair do papel de vítima e assumir o papel de criador em parceria com Deus. Se perceber qualquer resquício disso, não se culpe, apenas traga a luz. Diga, calmamente: eu entrego a Deus todos os meus medos de crescer. Eu aceito que a minha prosperidade, minha saúde, minha paz e minha alegria também são bênçãos para os que me cercam. Quando você muda a crença de que o bem é perigoso para a crença de que o bem é sagrado, a porta da reviravolta se escancara. Há um aspecto muito importante que Joseph Murphy ressaltava: a gratidão antecipada. A mente cria novos começos quando você aprende a agradecer antes de ver. Não se trata de fingir que não existem dificuldades, mas de escolher focar naquilo que já é sinal de graça. Você pode agradecer pela inteligência que te permite pensar, pela capacidade de aprender, pela força que ainda te sustenta, pelas oportunidades que ainda virão, pelas portas que você nem imagina que serão abertas. Quando você agradece pelo que já tem e pelo que está a caminho, você está dizendo ao subconsciente: a vida é um campo fértil de possibilidades. E confiou. Se você sente, de verdade, que quer viver essa virada, escreva nos comentários, com as suas próprias palavras, algo pelo qual você já é grato hoje e algo pelo qual você escolhe agradecer antecipadamente, mesmo sem ver. Esse gesto simples treina sua mente a olhar na direção certa. Você para de ser alguém que apenas reclama do que falta e se torna alguém que colabora com o que está nascendo.
Enquanto tudo isso acontece dentro de você, pode ser que, lá fora, as mudanças comecem discretas. Um convite inesperado, um contato antigo que reaparece, uma ideia que brota, uma coragem nova para tomar uma decisão que você adiava há anos. Não despreze esses movimentos. A maior reviravolta da sua vida muitas vezes não vem envolta em fogos de artifício, mas em pequenos sims e nãos que você passa a dar com mais consciência. Um não a um hábito que te destrói. Um sim a uma oportunidade que te desafia. Um não à voz do medo. Um sim à voz da intuição guiada por Deus. E lembre-se, você não está sozinho nesse processo. A inteligência divina que habita em você deseja, mais do que você mesmo, que a sua vida reflita a harmonia, a abundância e o amor do seu Criador. Quando você decide, com sinceridade, cooperar com essa presença, toda a criação conspira a favor de novos começos. Por isso, não desanime se, em alguns dias, você se sentir mais fraco, mais tentado a voltar aos velhos padrões. Simplesmente recomece. A cada recomeço, você aprofunda a trilha da reviravolta dentro de si. Se estas palavras estão encontrando morada no seu coração, continue firme. Você está, sim, preparando o terreno da maior reviravolta da sua vida. E, se ainda não fez isso, aproveite para reforçar sua jornada. Se você acredita que este conteúdo pode te ajudar a manter a mente no lugar certo, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. Cada vez que você retorna e se alimenta dessa verdade, você fortalece o novo padrão e enfraquece o antigo. Qual é o pensamento antigo que você decide, definitivamente, abandonar hoje? E qual é a nova verdade que você escolhe colocar no lugar? Escreva, se quiser, para firmar esse compromisso consigo mesmo. A maior reviravolta da sua vida ganha força quando você percebe que não está tentando convencer um universo indiferente, mas se alinhar com uma presença amorosa que sempre esteve ao seu lado, esperando apenas que você abrisse a porta da mente. Joseph Murphy repetia, com outras palavras, aquilo que tantas tradições espirituais afirmam há séculos: seja feito conforme a tua fé. A fé, aqui, não é apenas acreditar que Deus existe, mas acreditar que Ele age em você, através de você, pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Quando essa verdade desce do intelecto para o coração, algo realmente muda de direção dentro de você. Você deixa de ser alguém que pede de fora para dentro, e se torna alguém que permite que o poder de Deus flua de dentro para fora. Talvez, ao longo desta mensagem, você tenha sentido um contraste entre o que vive hoje e a vida que gostaria de viver. Talvez tenha percebido que, por muito tempo, aceitou migalhas de amor, de respeito, de prosperidade, como se não pudesse pedir mais. A maior reviravolta da sua vida passa por compreender que Deus não se glorifica na sua humilhação, na sua escassez, na sua autodestruição. Ele se glorifica quando você expressa, com equilíbrio e amor, as qualidades que Ele plantou em você: coragem, criatividade, generosidade, inteligência, capacidade de prosperar sem culpas. A mente cria novos começos quando você diz, com suavidade, mas com firmeza: eu aceito ver a mim mesmo como Deus me vê, digno, capaz, chamado a crescer. Você pode estar se perguntando, como eu levo tudo isso para a prática, a partir de hoje? Uma das contribuições mais poderosas de Joseph Murphy foi mostrar que a oração pode ser científica, isto é, pode seguir um caminho claro, que educa a mente em vez de apenas extravasar emoções. A oração científica começa pela escolha consciente de um ideal. Você escolhe algo que represente a reviravolta que deseja: paz financeira, harmonia no lar, saúde restaurada, um trabalho com propósito, uma fé mais viva. Em vez de orar apenas sobre o problema, você passa a orar a partir da solução. Em vez de repetir Deus, olha o tamanho da minha dificuldade, você começa a afirmar: Deus, eu reconheço o tamanho da tua presença em mim, maior do que qualquer dificuldade. Depois de escolher o ideal, você o traduz em palavras simples, afirmativas e presentes. Não diz um dia, quem sabe, talvez eu tenha paz, mas eu aceito agora a paz divina atuando em minha mente e em meu coração. Não diz um dia eu vou sair das dívidas, mas a inteligência divina está reorganizando meus caminhos financeiros agora. Eu recebo ideias, oportunidades e disciplina para viver em prosperidade. A mente subconsciente entende melhor aquilo que é afirmado como realidade viva, não como hipótese distante. Por isso, a oração científica não é um pedido suplicante, mas uma aceitação serena. Você não implora para que algo externo venha de repente, você se alinha com aquilo que já é verdadeiro em nível espiritual e permite que se manifeste em sua experiência. Em seguida,
Você une essas palavras a imagens e sentimentos. Imagina-se vivendo aquilo que afirma, como se estivesse dentro de um filme em que o protagonista é você mesmo, transformado. Se o seu ideal é a paz interior, você se vê enfrentando situações do dia a dia com calma, respondendo com sabedoria, dormindo bem à noite, acordando com leveza. Se o seu ideal é a prosperidade, você se vê pagando suas contas com tranquilidade, organizando suas finanças com clareza, contribuindo com generosidade, recebendo com gratidão. Tudo isso não é fantasia vazia, é um ensaio interior. A mente subconsciente precisa ver e sentir para integrar a nova crença. Por fim, você sela essa oração científica com gratidão. Não uma gratidão forçada, mas um obrigado que você escolhe pronunciar, mesmo que as evidências externas ainda não tenham mudado. Você diz: obrigado, Deus, porque eu sei que o que eu pedi em alinhamento com o bem já está em processo de manifestação. Eu descanso em tua sabedoria. E, depois disso, você solta. Não fica abrindo a terra para ver se a semente já brotou. Simplesmente segue o dia, atento às inspirações, disposto a agir quando for tocado por uma ideia clara. A fé verdadeira confia no processo invisível. Você pode transformar esse método em um hábito diário, principalmente antes de dormir, quando a mente subconsciente está mais receptiva. Ao deitar, desligue um pouco os ruídos externos, silencie as notícias, as redes, e ofereça à sua mente uma última imagem positiva. Em vez de adormecer revendo preocupações, escolha uma cena que represente a sua maior reviravolta. Veja-se tranquilo, resolvido, curado, abençoado, em paz. Repita, bem suavemente, algumas frases de poder, como: Deus em mim agora guia meus caminhos e prepara minha grande virada em direção ao bem. Enquanto eu durmo, a inteligência infinita trabalha por mim. Amanhã eu acordarei com ideias claras e oportunidades alinhadas ao meu propósito. Ao adormecer com esse roteiro, você entrega ao subconsciente o material nobre para trabalhar durante a noite. Talvez você diga: mas eu já tentei orar e não vi nada acontecer. Pergunte a si mesmo: você orava a partir da confiança ou a partir do desespero? Você orava um dia e, no outro, cancelava tudo com palavras de derrota? Você orava, mas continuava alimentando sentimentos de ódio, inveja, amargura, autodesprezo? A mente fica dividida quando você tenta caminhar em duas direções ao mesmo tempo. A maior reviravolta da sua vida pede que você se torne mais coerente. Se você ora por prosperidade, cuide para não ficar o tempo todo profetizando escassez. Se ora por reconciliação, cuide para não alimentar, dia e noite, pensamentos de vingança ou de superioridade. Se ora por saúde, cuide para não viver repetindo que sua doença é mais poderosa do que Deus. Isso não significa negar os fatos, mas escolher qual verdade terá a palavra final dentro de você. Há uma diferença entre reconhecer um diagnóstico e se ajoelhar diante dele. Há uma diferença entre admitir que você está em dificuldades financeiras e cravar no subconsciente que nunca vai sair dessa. A mente cria novos começos quando você encara os fatos com honestidade, mas permite que a fé tenha a última palavra. Você pode olhar para um laudo médico e dizer: isso é o que está acontecendo no momento, mas eu me recuso a fazer disso a minha identidade. Eu aceito o fluxo de vida divina em cada célula do meu corpo. Você pode olhar para o extrato bancário e dizer: isso é um retrato de uma fase, mas não é a profecia definitiva do meu futuro. Eu aceito aprender, mudar hábitos, abrir-me a novas fontes, guiado por Deus. Perceba como, em cada exemplo, a reviravolta começa por uma escolha interior de palavras, de foco, de sentimento. E, com o tempo, essa escolha começa a transbordar em atitudes concretas. Você passa a estudar mais, a se organizar melhor, a dizer não a certas propostas, a buscar ajuda onde antes se isolava, a fazer aquilo que estava adiando há anos. A fé que não se traduz em ação vira apenas consolo. A fé que se torna ação vira transformação. Joseph Murphy jamais pregou uma fé passiva. Ele falava de uma fé inteligente, que se traduz em mudanças no dia a dia. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando: mas eu caí tantas vezes. E se eu não der conta? Lembre-se, a maior reviravolta da sua vida não exige perfeição, exige perseverança. Não se trata de nunca mais ter um pensamento negativo, mas de não se render a ele como se fosse a sua única opção. A cada vez que você cair em antigos padrões, levante-se com mais rapidez. Em vez de passar dias se culpando por ter voltado a reclamar, a se sabotar, a se vitimizar, use essa queda como lembrete. Eu ainda estou aprendendo, mas eu já não sou mais o mesmo.
Eu sei para onde estou indo. A reviravolta se consolida quando você percebe que, mesmo com tropeços, a direção geral da sua vida mudou. Chega um ponto em que você começa a sentir, quase fisicamente, que algo mudou na sua vibração. As mesmas situações que antes te derrubavam passam a te atingir de forma diferente. Você responde com mais calma, escolhe melhor as palavras, não entra em certas discussões, não aceita certos convites. Um antigo medo perde o poder. Um velho ressentimento perde a graça. De repente, você se vê tomando decisões que, tempos atrás, seriam impensáveis, desligando-se de ambientes tóxicos, encerrando ciclos que te adoeciam, dizendo sim a oportunidades que antes você recusaria por se achar pequeno. Esse é um sinal claro de que sua mente está criando novos caminhos, porque o subconsciente não está mais preso ao roteiro antigo. E tudo isso, lembre-se, começou numa escolha. A escolha de acreditar que a maior reviravolta da sua vida não viria de fora, mas nasceria dentro de você, na sua mente, em aliança com Deus. Por isso, eu te convido a selar esta mensagem com um compromisso muito simples, mas profundamente poderoso. Faça uma pausa, respire conscientemente, dentro de si, diga algo como: eu escolho, a partir de hoje, tratar meus pensamentos como sementes. Eu escolho plantar apenas aquilo que desejo colher. Eu escolho cooperar com Deus na criação de novos começos para minha vida. E agora eu te faço uma pergunta direta, que pode se tornar um marco na sua caminhada. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Não deixe essa pergunta passar como mais uma frase bonita. Escolha, formule, escreva. Pode ser uma afirmação de merecimento, de confiança, de cura, de prosperidade, de reconciliação. O importante é que seja verdadeira para você, mesmo que ainda esteja em forma de semente. Escreva nos comentários esse pensamento, como quem planta publicamente a semente da sua maior reviravolta. Cada vez que você voltar a este vídeo, poderá reler sua própria declaração e lembrar do compromisso que fez consigo mesmo. Antes de terminarmos, permita que estas palavras ecoem em você. Nada, absolutamente nada, do que você viveu até aqui é capaz de anular o poder de um novo começo quando você se alinha com o divino. Os erros, as quedas, as perdas, as culpas, as vergonhas, tudo isso pode ser recolhido pela misericórdia de Deus e transformado em sabedoria. A maior reviravolta da sua vida não é apagar o passado, é permitir que ele seja redimido. Você não está condenado a repetir as mesmas histórias. Você é chamado a escrever capítulos novos, em parceria com a presença infinita que te habita. Se esta mensagem tocou seu coração, se em algum momento você sentiu esperança renascer, faça disso mais do que uma emoção passageira. Transforme em decisão. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Compartilhe também com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a maior reviravolta da vida de outra pessoa começa quando nós temos a coragem de enviar uma palavra certa na hora certa. Lembre-se, a mente cria novos começos quando você escolhe novos pensamentos, assume novas palavras, alimenta novas imagens e sustenta tudo isso com fé em Deus. A partir de hoje, caminhe com a consciência de que você não é apenas um espectador dos acontecimentos, mas um coautor da sua história em união com o infinito. E, sempre que precisar se lembrar disso, volte a esta mensagem, escute de novo, deixe que essas verdades desçam mais fundo e reforcem, dentro de você, a certeza de que a maior reviravolta da sua vida já começou.